Senhoras vereadoras, senhores vereadores, meu bom dia a todos também que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, ou pelas nossas mídias, aos que nos prestigiam nesta manhã, especialmente nossos amigos das bancas de revista. Estamos todos efetivamente, hoje pela manhã, ainda impactados, provavelmente, pela decisão de ontem, no sentido da condenação do município ao pagamento dessa indenização absurda envolvendo os interesses da família Manhã Bosco. Eu, em outras oportunidades, já fiz manifestações muito claras, até por ter acompanhado esse processo desde o início, no sentido de que muitas coisas que aconteceram na tramitação desse processo, elas não se explicam, né? Desde o início, com o equívoco do encaminhamento pelo então prefeito Mansueto de Castro Serafini Filho, de devolução da área. O início de toda a discussão foi a proposição de pagamento de uma indenização à família justa, correta, e que a Câmara, à época, tendo à frente os vereadores Regis Prestes e Cirino Mendes, entenderam que o valor era abusivo proposto pelo Executivo. O projeto foi devolvido para o Executivo para reavaliar o valor, né? E depois não foi reencaminhado à casa, né? Não foi reencaminhado à Câmara. Surpreendentemente, foi encaminhado ao Poder Judiciário e, na época, o então diretor do fórum, naquela oportunidade, lá no início dos anos 80, 82, 83, acata um pedido da Procuradoria do município para devolver a área para a família Manhã Bosco. Se não me engano, o diretor do fórum, na época, era o senhor Norberto Barufaldi. E, sem que a Câmara fosse ouvida, uma ilegitimidade na medida em que a área estava escriturada em nome do município, a universidade já havia feito a devolução. E o outro absurdo, né, a devolução de uma área ocupada, porque a área já estava ocupada. Em torno de mais de 300 famílias já estavam morando em cima da área, já tinham ocupado a área. É um negócio que não se explicava, né? Com o tempo, isso acabou acontecendo. A família perdeu aqui em primeiro grau 3 vezes, né, a sentença, para a sentença encaminhada de forma equivocada, uma ação de reintegração de posse, quando em tese seria uma ação reivindicatória. Surpreendentemente, no tribunal, o município é incluído na ação, no meio do caminho, né, 15 anos depois, né, é incluído no caminho. E aí se usa essa desculpa de que o município teria colocado água lá e luz. Não, o município não colocou luz, quem colocou lá foi a CE. Portanto, a CE deveria também ser condenada, né? O município botou água, sim, então o SAMAI devia ter sido condenado, né? Se pegar essa moda, né, pelo Brasil inteiro, nos locais de ocupação, onde os municípios, por determinação, às vezes até judicial, ou do Ministério Público, determina que se leve água. Eu levei água durante muito tempo, enquanto diretor do SAMAI, para várias ocupações na cidade, por determinação até orientação judicial. Então, a sentença ela não se justifica, não se explica. Eu já disse aqui em outras oportunidades, o vereador Renato Nunes, o assessoria que concluiu o curso de Direito, que um dos primeiros livros que os professores de Direito Penal, especialmente o saudoso Marino Cury, nos referia, dizia assim, por favor, leiam um livro famoso para a área do direito penal. Por que tenho medo de lobisomem? Né? Porque como uma sentença se justifica quando a condenação cai sobre alguém que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, né? O vereador Cassina, provavelmente lá nos primeiros anos também no curso de Direito, Vossa Senhoria
tenha sido recomendada a leitura desse caso real acontecido na Justiça Gaúcha, né? Por que tenho medo de lobisomem? Eu acho que o caso Manha Bosco é o Porquê Tenho Medo de Lobisomem 2. Dá para se escrever um belo livro. Mas vamos voltar para a vaca fria, que é o nosso pedido de impedimento. Eu acho que nós vamos ter muito tempo ainda para falar sobre esse processo da família Manha Bosco, na medida que ainda existem 2 ações correndo. E, sem querer tirar casquinha, né? O prefeito parece que chegou meio atrasado, né? E hoje foi muito cansativo ontem a audiência lá, então tirou um dia de folga em São Paulo hoje, né? Dá uma espraiada lá para São Paulo, né? E amanhã marcou então uma audiência com o pessoal do Magazine Luiza, né? É que não dá para atender aqui, tem que atender lá em São Paulo, né? Provavelmente é isso. Então, essas questões que eu gostaria inicialmente de começar falando, sem deixar de falar sobre o impacto, e vamos ter tempo para falar sobre essa ação da família Manha Bosco. Permite um rápido à parte, vereador. Pois não, vereador Felipe. Vereador, em cima dessa questão do Manha Bosco, o que me assusta também com relação a isso é a jurisprudência que isso vai causar ali na frente. E aí o impacto não é só Caxias do Sul. O impacto são os 5 mil municípios do Brasil. Todos os municípios têm áreas invadidas. Todos os municípios, as famílias entrarão diretamente contra os poderes executivos, contra os municípios. E aí, essa jurisprudência que está sendo criada agora, uma coisa, na minha visão, absurda no Brasil, vai impactar na destruição de diversos municípios. Vai acabar com diversos municípios, porque se perdeu a lógica. Né? Se perdeu a lógica. Então, a decisão de ontem ela é muito mais grave do que a gente possa imaginar. Ela tem um impacto social muito maior do que simplesmente uma situação acontecendo em Caxias do Sul, que já vai ser extremamente grave. Agora, o que isso pode levar a acontecer no Brasil inteiro é muito perigoso. É muito perigoso. Talvez a decisão tomada ontem pelos 4 que decidiram dessa forma não tenham pensado no impacto que isso vai levar para dentro do Brasil. Todas as cidades podem ser afetadas por esta decisão que, na minha concepção, é totalmente equivocada. Muito obrigado. Entendo, só para concluir na linha da sua fala, vereador Felipe, não sou um especialista, né, na área, mas concordo com Vossa Excelência. Eu acho que a votação 4-3 e o esforço do ministro Hernan Benjamin, né, de provar isso, né, abriu o precedente, provavelmente, para isso ser analisado no Supremo, tá? Do ponto de vista constitucional. Então, entendo que talvez o caminho que o município deva andar seja por aí, porque abre um precedente grandioso, sem dúvida nenhuma. Vereador Felipe, eu não teria me surpreendido se a sentença final fosse uma ação de reintegração de posse, que era originariamente. Ia criar um problema grandioso para o município, né, onde recolocar todas essas 400, 500 famílias que ali estavam. Mas o custo, obviamente, que seria infinitamente menor. Infinitamente menor. Então, veja-se a comparação. Se o tribunal dá a reintegração de posse, seria uma situação. Provavelmente ali com 30, 40 milhões se resolveria esse assunto. Se tivesse pago lá no início a indenização, prefeito Mansueto, prefeito Vitório, provavelmente o valor teria 4, 5 milhões, eu calculo hoje, para fazer a infraestrutura da área remanescente. Veja que uma ação de 4, 5 milhões, que poderia ter se traduzido em 30 milhões, se o município tivesse que realocar todas essas famílias, de repente se transforma numa ação de 800 milhões. Né? E, ao final disso, eu imagino quanto vai ser pago. Então, fica aqui esse recado, essa manifestação com relação a isso. Eu tenho acompanhado, senhor presidente, as oitivas das testemunhas arroladas pela defesa no processo de impedimento. E, obviamente, na medida que a gente acompanha, até pelo nosso envolvimento, a gente vai criando condições de descobrir coisas que não tinha descoberto. Confesso que eu fiquei meio assim surpreendido quando a vereadora Denise nos trouxe a questão do famoso decreto, né?
me permita prosseguir em declaração de lei, senhor presidente, do famoso decreto para os eventos em Caxias do Sul, e aí fui tentar descobrir como é que aconteceu a edição desse decreto, né? E ele nasce, então, de uma proposta da secretária Mirângela Rossi, lá em 11 de setembro de 2017. E na minuta inicial, vereadora Denise, o decreto sempre trata, ficam estabelecidas através do presente decreto as normas para requerer autorização de uso da área pública correspondente a vias, logradouros públicos, ruas, avenidas, etc., e calçadas, para a realização de evento temporário de caráter turístico e ou cultural no município de Caxias do Sul. E vem assinada, né, a proposta encaminhada para a SMU, né, pelo procurador Estevão Antoniassi e pelo, então, procurador do município, Leonardo de Souza. E vai, né, várias minutas são anexadas ao processo, todas elas referem essa situação. No meio do caminho, há uma manifestação do procurador Roberto Bolsoni e do procurador-geral Leonardo de Rocha de Souza, alertando as secretarias e o prefeito que, de outra banda, está aqui escrito, como consta na minuta, a expressão evento temporário de caráter particular, há que se observar que a liberdade de reunião é protegida e assegurada pela Magna Carta, de modo que, para a realização de atos de manifestação social, política, filosófica, reunião por pensamento, por exemplo, mesmo sendo de caráter particular, não é necessária autorização. Basta apenas aviso prévio às autoridades, a fim de prevenir o uso simultâneo de algum espaço público ou até confrontos. Quero que eu referi ontem aqui o artigo 5º da Constituição, vereador Renato Nunes. E veio assinado, mais uma vez, pelo, então, Roberto Bolsoni e pelo Leonardo da Rocha de Souza, procurador do município. Depois são juntados outros pareceres, tá? Todos eles, de novo, o procurador do município, Leonardo da Rocha de Souza, alerta que, quanto ao artigo 240, ainda vale a mesma observação anterior, no que diz respeito à liberdade de reunião, não podendo o município, a pretexto de regulamentar a matéria, proibir qualquer manifestação. Perdão. Vai em frente o processo administrativo e a manifestação é mantida, né, de alterar o decreto, de não se alterar o decreto, incluindo manifestações religiosas, de pensamento, assim por diante. E o processo vai. E, lá no fim, o decreto é emitido, né? O decreto 19.000, me perdi aqui, mas está por aqui, o decreto 19.736, de 8 de agosto de 2018. E aí a surpresa, né? Ficam estabelecidas através do presente decreto as normas para requerer autorização, e aí entra eventos temporários, esportivos, comerciais, sociais e culturais de caráter privado. Tá? Então, nesse momento aqui, é que dá o poder ao prefeito para que ele utilize a sua caneta para proibir eventos sociais. Então, o decreto 19.000 dá esse caráter totalmente inconstitucional. Pequena parte. Nesse meio tempo, entra o pedido dos organizadores da Parada Livre para que
seja autorizado, então, eles dão duas sugestões, eles citam a Marquês do Herval, ou aqui a rua em frente à Maesa, e o município, através, então, de um despacho do, então, chefe de gabinete Júlio Freitas, indefere o pedido, com base no decreto, e determina que o evento tem que se realizar aqui no Ordovás. Obviamente que os organizadores, à época, não concordaram, e, em razão das dificuldades impostas, realizaram o evento num local particular, aqui num estacionamento. Tá? Voltamos já, então, a 2019, né? A associação que organiza o evento, de novo, entra com pedido administrativo, né, junto à secretária. Lá, autorização para a realização de evento de caráter temporário. O senhor Jair Zausa, né, entra com o pedido no dia 17/7 de 2019. Esse pedido foi objeto, vereadora Paula, de manifestação de Vossa Senhoria na inquirição às testemunhas, que ali se encontravam a secretária Mirângela Rossi e a outra que foi ouvida no primeiro dia, ao secretário de Cultura. Ambos negaram, enfaticamente, ter conhecimento desse pedido. Tá? Ter conhecimento desse pedido. A nossa surpresa é que, na página 7 do processo, em ofício endereçado ao Procurador-Geral, a secretária Mirângela diz o seguinte: o processo em tela trata do pedido de autorização de evento temporário. Foi preenchido o requerimento padrão, as folhas 3, as folhas 4 e 5, o recorrente relata descrição do evento e data que acontecerá no sentido de manifestação invocando o artigo 5º da Constituição, inciso 16º. O município estabeleceu, através do decreto 19.736, 2018, as diretrizes e regulamentos de eventos temporários. Portanto, o pedido desrespeita tal decreto, uma vez que a administração já manifestou a cedência do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho para o evento, além de apoio à mobilidade pela STM, ronda móvel, pela Guarda Municipal, lesões de coleta e limpeza da Codeca, etc., etc., etc. E aí, surpreendentemente, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica, né? Isso aqui é o que está as folhas 7. E essa folha 7 ainda está lá no processo administrativo, preenchido pelo próprio procurador que recebeu o processo para dar o parecer. Tá? Se os senhores observar nas páginas seguintes, letra 8, o carimbo é o mesmo, só que lá no processo, coincidentemente, o parecer assinado pelo procurador Roberto Bolsoni sumiu do processo. O parecer está aqui. A cópia está aqui. O parecer sumiu do processo. Evaporou. E, coincidentemente, foi substituído por um parecer da senhora procuradora Cássia Kuhn. Se os senhores observar aqui, ó, aqui está a página 7, a mesma do processo anterior. E aí, atrás, já renumerado, está o parecer da doutora Cássia Andréa Kuhn, com outra manifestação. Nem era, não, já era procuradora-geral, sim. 12 de agosto de 2019. A doutora Cássia retira o processo, portanto, exarado pelo procurador Roberto Bolsoni, que lá na discussão do decreto, junto com o doutor Leonardo e junto com a doutora Kathleen, também já haviam manifestado que o decreto era irregular. Todo o processo tem várias manifestações da Procuradoria Jurídica nesse sentido, e some, então, o parecer do procurador, do processo, a página 7, numerada
provavelmente pelo próprio procurador permanece, mas a 8, a 9 e a 10 somem do processo. E aí surge uma declaração de líder, bancada PTB. O parecer assinado pela procuradora. Eu só gostaria de referir a manifestação da bancada do PDT, presidente. A manifestação dos dois promotores que entraram com a ação civil pública por solicitação, então, do grupo que organizou a Parada Livre. Se me permite concluir, senhor presidente. Tem um trecho que diz assim: a má-fé do município nessa questão se amplia ao verificar que, surpreendentemente, foi suprimido do procedimento administrativo e substituído por outro parecer de um procurador municipal que considerava a necessidade de autorização para a realização da Parada Livre como inadequada e inconstitucional, questão que deverá ser encaminhada para apuração de eventual responsabilidade. Então, os próprios procuradores fazem essa manifestação. Eu diria, vereador Felipe, vereador Paulo, me perdi, desculpe não ter lhe dado a parte, concluindo, que estão caracterizadas aqui, não precisa mais nem de procedimento de impedimento, infração político-administrativa na edição do decreto 2 vezes. E o pior, que o último decreto, ele inclui mais coisas, inclui manifestações religiosas e assim por diante, né? De forma totalmente irregular. Eu tenho aqui as cópias também, não tive tempo de falar, de toda a entrada dos processos na PGM. Tá? Uma boa alma me encaminhou isso através de um envelope ontem. O pombo correio, né? Desculpe, presidente, mas só para dizer que no decreto 20.381, eles ampliaram, então, para religioso, político, comercial, social e cultural de caráter privado. O decreto completamente ilegal, motivo de ação da vereadora Denise. Então, eu digo que está caracterizado na questão do decreto o crime de infração político-administrativa no decreto e na sumida do parecer, além do crime de infração política administrativa, crime de responsabilidade, inclusive. Tá? Então, está, para mim, perfeitamente caracterizado aqui as motivações e espero que os senhores vereadores atentem bastante para isso, né? Teremos outras oportunidades de fazer essa denúncia, com todos os dados que aqui estão, de reproduzir essa documentação, porque, no mínimo, hoje mesmo, o senhor prefeito deveria demitir a bem do serviço público a senhora procuradora. Ou então ele está assinando de que foi por determinação dele a retirada do parecer do procurador do processo e a edição do decreto com esses absurdos. Obrigado, Eu vereador. estou dizendo que hoje mesmo o prefeito deveria demitir a senhora procuradora-geral do município. Muito obrigado, senhor. Uma declaração de líder solicitada pela